Pessoal, Maringá 2, Curitiba 0, uma vitória justíssima do Maringá, praticamente um replay do que a gente viu no jogo de ida da semifinal do ano passado. Se naquele jogo do ano passado o Curitiba não conseguiu chutar uma bola no gol da equipe do Maringá, hoje até fez isso, teve uma ou outra chance, aquela cabeçada do Everaldo, outra tentativa do Bianchi no segundo tempo, mas parou nisso. O Jorge Castilho, de novo, assim como em 2024, engoliu o técnico do Curitiba. Ano passado era o Guto Ferreira, esse ano era o Mozart. O Curitiba imaginou um jogo, principalmente voltado ao 3-5-2 de marcação forte do Maringá. O Maringá mudou o jeito de jogar e o Curitiba não sabia o que fazer. A marcação persistiu, o Maringá não deixava o Curitiba sair jogando, o Curitiba tinha muita dificuldade na transição. E aí tem mais um ponto em que o Mozart erra ao escalar os três volantes, escalar Felipe Machado, escalar de novo o Matheus Bianchi para chegar. O que é que passa na cabeça dos técnicos em colocar o Bianchi de meia de chegada? Todos os técnicos. Ou ninguém aqui fora entende as coisas, ou acho que os técnicos estão se enganando. O Bianchi, ele é um volante de boas virtudes. Ele é um meia ruim. Ele é um meia fraco. E mesmo assim, o Curitiba continua apostando nele fazendo essa função. Ah, mas porque ele pisa na área, porque ele faz isso e faz aquilo. É uma das chaves do Curitiba não ter nem como ficar com a bola no pé. O Curitiba tinha posse de bola até os volantes, até o Felipe Machado. De resto, o Curitiba não era agressivo, não pressionava, não acelerava o jogo. E o Maringá foi tomando conta da partida, foi se aproximando e numa dessas roubadas o Felipe Machado foi expulso. E aí um detalhe, o Felipe Machado saiu reclamando do Pedro Morisco. E é raro a gente ver um jogador ser expulso e não ter uma reclamação. E não teve mesmo. O Felipe Machado saiu esbravejando com seu companheiro de equipe e não com o Rodolfo Toschi Marques. E aí fica a pergunta, o erro foi do Morisco? Eu acho que tem partes e partes. O Morisco poderia ter dado um chutão, isso é óbvio que poderia ter dado um chutão. A gente fala tanto, eu falo tanto aqui, que você não precisa desesperadamente sair jogando todas as vezes. Te rifa a bola de vez em quando, você não vai morrer se fizer isso. Mas também o Felipe Machado foi lento na bola, sabe? Foi pouco incisivo na bola. Aí vieram o Rodrigo e mais o Maranhão em cima dele, resultado, roubada de bola, uma falta de cartão vermelho e o Felipe Machado expulso. E aí, de novo, o Curitiba não soube agir no jogo, porque termina o primeiro tempo e não tem uma pressão profunda do Maringá na reta final do primeiro tempo. O Maringá volta aí sim, já com o Robertinho, para buscar uma pressão. E o Curitiba se retrai inteiro. O Curitiba tentou jogar no erro do Maringá. E aí foi o Maringá quem jogou no erro do Curitiba, porque em duas falhas de marcação, em dois escanteios, um de um lado, outro do outro, o Max Miller fez os gols que deixam o Maringá numa vantagem muito confortável para o jogo de volta no Couto Pereira. Sim, o Maringá vai para o Couto Pereira em vantagem, pode perder por um gol. E o Curitiba vem de um histórico em que não consegue fazer gols no Maringá, a não ser que o Curitiba coloque o time sub-20 que sabe jogar pelo jeito com o Dogão. Uma vitória muito justa do Maringá, que teve uma atuação bastante irregular, mesmo perdendo o Zé Vitor no início do jogo. O Zé Vitor, que a gente sabe é o melhor jogador do Maringá. E o Curitiba muito abaixo, mas muito abaixo mesmo. E mais uma vez, para provar como o elenco do Curitiba ainda não está pronto, o Mozart acaba apostando no Wesley Pomba. Passamos um ano da outra semifinal. E o Curitiba, ainda um ano depois, acontecendo tudo o que aconteceu nesse período, o Curitiba continua apostando em Matheus Bianchi como meia, continua apostando em Wesley Pomba para mudar panorama de jogo. Não dá, definitivamente não dá. Se o Curitiba continuar pensando assim, se o Mozart continuar pensando assim, o Campeonato Paranense pode acabar daqui a 2 semanas e ainda ter uma Copa do Brasil, que o Curitiba tem a obrigação de eliminar o Ceilândia. Mas será que consegue? O Curitiba é sempre pródigo em deixar dúvidas sobre o futuro da sua equipe. Um abraço!